Esse texto que eu escrevi hoje, ele observa as entradas e saídas de pessoas da minha vida. É uma observação desse movimento das pessoas na minha vida. E como um nome pode ter tanto efeito e movimentar positiva ou negativamente seus sentimentos e a sua vida. É interessante observar até mesmo, por exemplo, os animais, como eles se recordam de você, né? O tom de voz, o cheiro, a sua forma, porque na real o físico pouco importa, né? Eu nem sei se eles reconhecem. E essas são as características que eles conseguem identificar. Tem cheiro que eles não se aproximam, tom de voz faz eles vibrarem de felicidade ou sentirem medo. E a gente não é diferente deles nesse sentido. A música, para mim, é como um portal mágico, cheio de recordação e sentimentos. Eu direciono facilmente a pessoas, lugares, situações. Já odiei por anos algumas músicas por me remeterem a uma recordação ruim ou uma pessoa fela da puta, digamos. Hoje, eu ressignifiquei. E eu penso que, cara, como eu permiti uma música tão maravilhosa não ser valorizada por conta de uma experiência ruim ou de uma pessoa que não valeria a pena, não merecia aquela música. E a gente também se perde muito, né, no visual. Na verdade, a gente, por fim, é um bando de animal sentimental que caminha ereto. Mas, enfim, vamos ao poema. Esse poema começa assim. O inventário das emoções. As lembranças vêm com endereços, cheiros, sabores, músicas e nomes. De acordo com as intimidades e convivências, os nomes ou apelidos se destacam. Os adjetivos podem ser carinhosos ou rancorosos, porque tudo depende da emoção envolvida na sua recordação. Recordar é viver, matar e também morrer no coração de alguns às vezes. É notável um sentimento de acordo com a quantidade em que o nome está presente nos momentos que compartilhou, e também pela presença de um nome que foi ouvido, mas pouco dito. Nem tudo que não é dito foi esquecido. Quanto menos se fala, mais fica vivo apenas na sua memória. Só se apaga textos, não se apaga uma história. Só vive melhor quem dá fim ao orgulho ferido nas recordações e reconhece aos determinados nomes a merecida glória. Até hoje, existem pessoas que fizeram das recordações prisões para si mesmo, não aceitando que o fim daquele ciclo aconteceu, e pararam no tempo, congelando as lembranças, não possibilitando renovar o olhar sobre o ocorrido. Quando isso acontece, você acaba forçando o outro a se aprisionar também, e não permite que ele se molde e crie novas memórias e possibilidades. Eu nunca gostei de brigas e inimizades. Por muitas vezes eu cedi e fui permissiva em prol de manter a paz de espírito. Entre amigos, dificilmente havia desentendimento. E eu sempre era o veículo apaziguador. Eu odiava isso, porque era pesado. O problema nem era meu, eu tinha que estar ali apaziguando a situação. E quando ocorriam brigas comigo, eu e algum amigo, eu procurava me desculpar, chorar e já resolver logo. Porque eu tenho o peito e a cabeça muito cheia para ficar sustentando essas coisas banais por muito tempo. Porque isso, por fim, me consome. Eu tenho uma ótima memória olfativa. Sabe quando você tem o cheiro invade a sua narina e automaticamente já traz uma emoção ou uma lembrança ou direciona um rosto, uma situação? Às vezes acontece comigo aqui, eu andando na rua, do nada vem um perfume. Conheço esse cheiro, da onde está vindo esse cheiro? Às vezes eu consigo atribuir a uma pessoa, ou às vezes vem só aquela sensação de nostalgia. Eu não consigo me lembrar de um rosto, mas tem aquilo fixado. Pessoas também, em questões de pessoas, sempre coloquei para endereços alguns pontos fixos, tipo um bar, uma igreja, ou alguma coisa que me chamou muita atenção como uma referência para chegar àquele endereço. Isso deixava ainda mais interessante para mim, assim, porque eu me divertia passando, tô passando no bar, tá chegando, nessa tática aí. Esses perfumes, esses sabores, essas imagens são naturais para a gente como uma alavanca, né, para te direcionar aqueles pensamentos. São um veículo, né? Os sentidos são os veículos para te trazer memórias, emoções e etc. Né? A gente, não sei se eles servem necessariamente para isso, mas são atribuídos a isso. Igual às vezes que eu estava no avião sobrevoando o Mar de Vila Velha, passando pela terceira ponte, prestes a aterrissar, meus olhos se enchiam de lágrimas e o sentimento de nostalgia e a alegria tomavam meu peito. Por quê?
Toda a viagem eu estava de boa, mas quando chegava ali, era ali que eu sabia várias histórias, vários momentos, é ali que eu sabia que eu ia aterrissar, que eu ia estar perto das pessoas que eu amo e que eu queria muito ver. Eu percebi que algumas vezes eu tinha pendências com algumas pessoas quando eu recebi uma mensagem inesperada e sentia raiva, ansiedade ou alegria. Evitar pensar em alguém ou em um nome não apaga aquilo que você sentiu ou sente. E você descobre da pior forma que ainda sente algo sobre aquela pessoa, independente de qual sentimento seja. Se você tratar a pessoa apenas por adjetivos ruins, carregado de emoções negativas, meu irmão, você está super preso naquilo ainda. Por fim, eu busco reconhecer que ciclos acabam, que independente do que a pessoa possa ter me feito mal, também houve algo de bom que ela possa ter me feito. Respeitar nossas histórias, seja elas vivas ou falecidas, e tratar com respeito os nomes que fizeram parte da minha vida ou da sua vida, ressignifica e te liberta de verdade, cara. E eu falo por experiência própria. Hoje eu tenho amizade com pessoas inesperadas e pessoas que eram muito próximas acabaram saindo da minha vida. E tá tudo bem. Acho que enquanto houver sentimento, você deve expressá-lo para você, da forma como você se sentir melhor, mas sem que agrida o outro. Reconheça em você o mal que você também causou e causa. Como as pessoas reagem ao seu nome? Você já se perguntou isso? Nunca vai ser somente positivo, porque cada um vive e interpreta a vida através da forma qual viveu e o momento que está vivendo, entendeu? A pessoa está num período down, você apareceu ali, você pode ser o salvador ou o motivo avassalador para ela ter ficado ainda pior. E vai ser muito relativo, a gente não tem como controlar como as pessoas vão nos ver, né? A gente tem como controlar como a gente é com as pessoas. E como a gente é principalmente com a gente mesmo. Porque se a gente se esculacha na frente do espelho, se a gente se diminui para caber num grupo, a gente é capaz de também ser um carrasco na vida de outra pessoa. E é super entendível. Às vezes eu sou uma carrasca, às vezes eu posso parecer incompreensível, mas existe muitos porquês de alguns comportamentos que hoje as pessoas não querem conversar, não querem falar sobre o assunto. E isso piora, isso não traz intimidade, isso não traz reciprocidade, isso não traz entendimento sobre as relações, ao meu ver. E eu falo isso, relendo isso, né, esse texto, e quando eu comecei a construir todo esse diálogo para vocês, eu falo isso hoje dizendo para mim mesma. Isso tudo que eu estou falando para vocês, eu falo o tempo todo para mim. Sempre quando eu leio algo para vocês, é algo que saiu de dentro de mim, é para mim, eu estou me observando. Eu sou a primeira pessoa ali a ser julgada. E depois observo o comportamento do outro. E eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. E eu espero de coração que aqueles a qual fiz mal possam me perdoar um dia. Porque não é a mim que afeta. Principalmente se eu não sei o que eu fiz para a pessoa. E eu espero que aos que eu fiz mal me perdoem, mas me perdoem de coração mesmo. Eu espero que eles consigam para viver em paz, né? Eu não compactuo com atitudes ruins por intenções. Eu acho que muitas pessoas não fazem intencionalmente. Enfim, conversando que se resolve, né? Se a pessoa fala, poxa, eu não gostei daquilo que você falou, achei que você foi assim. Cara, é a parte de você entender ali e a pessoa também olhar pra ela e falar, caramba, eu fui filha da puta assim, nossa, eu fui incompreensiva assim, nossa, eu fui... Porque às vezes você não percebe, o dia a dia, o nosso mundo tá muito... A gente tá em meio de guerras, em meio de briga política, em meio de uma série de coisas que te influenciam no dia a dia. Por isso que eu mudei meu algoritmo, eu desativei o meu Instagram pessoal, tô usando a outra página porque eu tô direcionando o algoritmo a coisas melhores para mim, para me alimentar de coisas melhores, alimentar meu cérebro de coisas positivas. Porque isso contamina, velho. E todos nós na vida já fomos escrotos, já fomos arrogantes, já fomos impulsivos, já fomos obsessivos, já fomos ciumentos, já praticamos bullying em algum momento. Existem nomes, endereços, cheiros que não dizem mais nada para mim. E eu os deixo seguir em paz. E eu espero que sigam. Assim como eu estou buscando viver em paz, mediante aquilo que também não faz mais sentido para mim. E tem um trecho da música da Pitty que eu acho foda e diz assim: você que nem me ouve até o fim, injustamente julga por prazer. Cuidado quando for falar de mim e não desonre o meu nome. Não importa se eu não sou o que você quer. Não é minha culpa sua projeção. Aceito a apatia se vier, mas não desonre o meu nome. E isso serve para mim, tanto para o outro. Se já acabou a história, não faz sentido ficar trazendo aquele nome de uma forma negativa, porque, como eu disse minutos atrás, você influencia o outro para uma coisa que às vezes só não fez sentido para você, mas para outros faz. Quantas pessoas eu não tenho contato, mas que fazem bem para outra? Algumas vezes me falaram, alguns amigos, pô, mas fulano, eu não gosto de fulano, por que você está conversando com aquela pessoa? Porque não faz sentido para você, aquela pessoa não foi ruim para mim até então.
Eu nem conhecia essa pessoa no período da sua história, que foi há 5 anos atrás, 6 anos atrás, que nem tem um motivo plausível pela sua raiva pela pessoa. E eu não tenho que absorver. Por mais que seja amigo, tem essas frases toscas e tóxicas que eles falam agora. Não, você não pode andar com o inimigo do seu amigo. Teu cu, não é assim. Peraí, seu amigo também não é o alecrim dourado, o anjo que caiu do céu, a pessoa do super do bem. Vamos analisar as coisas. É o que eu penso, pelo menos, porque já me aconteceu situações do gênero no passado. Obviamente, a gente tem que analisar a situação. Você vai analisar aquela pessoa ali, ó, não gosto dela. Só observar. Se aquela pessoa realmente é ruim, você não faz sentido ficar perto dela. Mas se a pessoa não te fez mal e tem outra referência de outras pessoas que a pessoa não é ruim, então pera lá, né? É sua frustração que você está projetando em cima da pessoa? Enfim, eu acho que respeitar as histórias e dar o devido nome, a merecida glória, seja a glória ela não falar sobre a pessoa, é o melhor passo para a gente poder viver em paz. E eu tenho feito isso referente aos nomes que fizeram parte da minha vida. Claro que eu tenho algumas pessoas para desabafar, que são pessoas chaves, né, que eu consigo ali falar, que fica entre nós, que me aconselha para o bem, como um desabafo. Desabafei? Respirei? Ok. Vida que segue. Porque é como eu disse, a gente tem que ter cuidado quando a gente fala do nome do outro. É foda, mano. É muito foda. Porque senão você vira um fofoqueiro e fica denegrindo a imagem de uma pessoa pra nada, né? Assim como podem fazer com o seu também, você provavelmente não vai gostar. E, enfim, essa é a reflexão do dia. Se cuidem, se perdoem, se respeitem. Perdoem, respeitem o próximo, respeitem a você mesmo e as suas vontades. E fiquem bem. Até a próxima e, como sempre, gratidão por ouvir as minhas insanidades.